Nós estamos indo desde o início do livro de Gênesis. Então, nós estamos começando a nossa aula, o nosso curso no livro de Gênesis. Estudamos na aula passada sobre a estrutura da Bíblia, né? Toda a estrutura da Bíblia. Estudamos sobre a estrutura do Antigo Testamento e a estrutura do Novo Testamento. Nós estudamos. E vimos como se divide todo ali o Antigo Testamento, como se divide o Novo. É uma aula que é, para você ter um entendimento da Bíblia, ela é muito importante, ok? Muito importante mesmo. Estudamos livro da lei, de história, poesia, profetas maiores, profetas menores, tudo no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, nós estudamos a divisão do Novo, né? Ali estudamos os 4 evangelhos, o livro da fundação da igreja, as epístolas, que são 21, e estudamos as 14 epístolas paulinas e as 7 epístolas gerais, que são os livros, né? Paulinas escrito por Paulo e epístolas gerais escrito por vários autores. Estudamos ali também sobre o livro da fundação da igreja, que é o Apocalipse, que é para você ter um entendimento real da Bíblia. Então, hoje nós não vamos estudar a estrutura simples, hoje nós vamos entrar na Bíblia, dentro da história bíblica, e vamos iniciar pelo começo, né, que é o livro de Gênesis. A palavra Gênesis, você pode anotar aí, se quiser, significa começo, ou início, ok? Então, a palavra Gênesis significa isso, começo ou início. E nós vamos abrir, então, as nossas Bíblias. Você pode abrir aí a sua Bíblia para o livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. Ok? Gênesis, capítulo 1 e o versículo 1. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, eu vou abrir a minha aqui também. E juntos leremos aqui, né? Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Tá? Capítulo 1, versículo 1. Todos encontraram aí? Então, vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Coloquei aqui na tela. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Tá? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Vou ler mais uma vez. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. Vamos ler agora o versículo 2. Alguma coisa aconteceu aqui. Desculpa, gente, aconteceu alguma coisa. Vamos lá. Versículo 2. E a terra era... Eu vou fazer uma pergunta aí. Tem alguma Bíblia, vocês que estão lendo aí, acompanhando na Bíblia de vocês, percebam que na minha Bíblia está escrito assim, e a terra era. Tem alguém que a sua tradução está dizendo assim, e a terra estava? Tem alguém? Alguma tradução? A minha, pastor. A minha. Bom, Tiago, como é que está escrito aí? O verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Ok, até aí. Tem uma outra tradução que é diferente da minha e do irmão Tiago. Se tiver, você pode ler. Tá? E a terra, do irmão Tiago, na tradução dele, está escrito, e a terra estava, né? Sem forma e vazia. Na minha diz, e a terra era. Você preste bem atenção para a explicação que vai ser dada aqui. E a terra era sem forma e vazia. Em outras diz,
e a terra estava. E havia trevas sobre a face do abismo. Então, isso aqui nós temos que não só ler, mas nós temos que visualizar tudo isso aqui para entender o que aconteceu, tá? Então, você precisa visualizar isso aqui no momento que eu estou lendo e você está lendo aí, você precisa visualizar tudo isso aqui. E a terra estava ou era sem forma e vazia, e havia o quê? Trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Vou ler mais uma vez o versículo 1. Olha só. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Pronto. Está criado. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Está criado, está tudo criado. Mas, de repente, a terra estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Eu vou voltar aqui, que é para você entender. Nós temos aqui duas cenas, dois momentos na história da criação. O primeiro momento está dizendo que, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ok? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A primeira cena. Então, Deus está criando. Está tudo criado. Eu vou explicar direitinho isso aqui para vocês daqui a pouco. A segunda cena que a gente pode ver, que a terra agora está sem forma e vazia. E só há trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Importante. Aí vem o versículo 3. Aqui nós vamos entrar numa terceira cena. Num terceiro momento. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, e chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã o dia primeiro. Então, nós vemos aqui que no primeiro dia, Deus criou a luz, fez separação entre a luz e as trevas. E vai embora. Aqui, no segundo dia, disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, né? E separação entre águas, e Deus vai falando aqui. Mas o que eu quero aqui falar com vocês que é extraordinário, né? Muito profundo, muito poderoso e muito extraordinário. Muitas das vezes, quando nós olhamos para a criação do mundo, nós olhamos a criação do mundo de Gênesis só como um momento, como uma única cena, como um único momento, tá? Nós olhamos para a criação como um único momento, para tudo isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é a criação. Nós olhamos para a criação como um único momento. Tudo criado por Deus durante 7 dias. Está aqui, tudo criado. É assim que nós olhamos, e é assim que nós vemos a criação do mundo. Tá? Mas essa não é a verdade. A verdade, ela é muito interessante. De como foi a criação do mundo. Quando nós chegamos ali, prestem bem atenção, quando nós chegamos aqui, depois eu estou dando uma pequena introdução para nós entrarmos no estudo. Quando nós chegamos aqui Deus criou o primeiro dia. Deus fez aparecer a luz. Segundo dia, separação entre as águas. Então, o que Deus criou no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e no sétimo dia, isso aqui, nós
muitas vezes pensamos que faz parte do versículo 1 e do 2 do livro de Gênesis, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, quando a Bíblia diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, nós pensamos que está falando desses 7 dias aqui, dos 6 dias da criação. E não é verdade isso. Esses 6 dias da criação aqui, ele é um segundo momento. Na verdade, eu vou mostrar para vocês que isso aqui já não é mais uma criação. Isso aqui já é uma recriação. Tá? É isso que eu quero que vocês prestem bastante atenção para essa aula. Eu vou dar aquilo que eu creio, que eu acredito e que eu tenho respaldo bíblico de falar sobre a criação do mundo e a recriação. Nós não vamos ter aqui só a criação. Nós vamos encontrar aqui também uma recriação. Por isso que eu falei para vocês aqui que o versículo 1 do livro de Gênesis, ele é um momento. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Deus, a princípio, o que Deus fez? Ele criou os céus e ele criou a terra. Está tudo criado. Tudo criado. Essa é a realidade. Tá? Está tudo criado aqui. Mas não estou falando lá a partir do verso 3. Olha só. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Está tudo criado. Mas o que, pastor, que foi criado aqui? Vou já explicar para você. Então, o versículo 1, ele é um momento. Ele é um momento exclusivo da criação. Eu vou lhe provar isso na Bíblia. Tá? Ele é um momento exclusivo da criação. O versículo 2, poxa. O versículo 2, ele já é um outro momento. Já é um outro momento. É uma outra cena. Porque agora, aquilo que Deus tinha criado está sem forma e vazio. Ó. Aqui no verso 1, ele diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então já está criado. Ele criou aqui céus e terra. E no verso 2, nós encontramos um segundo momento, dizendo: a terra, porém, estava, ou era, sem forma e vazia. Agora a terra está sem forma, a terra está vazia, só há trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, o próprio Deus desce e vem e paira sobre as águas. Então, esse aqui é um segundo momento. Esse momento é um momento de destruição. Porque no verso 1, está tudo criado, tanto céus como terra. Vou lhe provar isso na Bíblia, eu vou já lhe falar o que aconteceu. No versículo 2, a terra já está sem forma e vazia. E só tem trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus agora se move sobre as águas. Então, alguma coisa aconteceu que destruiu a criação de Deus, tudo aquilo que Deus tinha criado. Tudo aquilo que Deus tinha criado, alguma coisa aconteceu que destruiu. E quando nós chegamos no verso 3, que aqui Deus começa a falar, haja luz e houve luz, Deus faz separação entre a luz e as trevas, e houve tarde de manhã o primeiro dia, isso aqui já é um terceiro momento, que eu chamo de recriação. Tá? Eu chamo de recriação. Então, aquele primeiro momento lá, né, que a gente viu do livro do versículo 1, esse primeiro momento, é o momento, né? É o momento aqui, né? Esse primeiro momento. Desculpa, gente, tá? É o momento, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso aqui é um momento. Eu tô demorando aqui, que eu quero que vocês entendam, tá? Esse aqui é um momento. Verso 1. Bom? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Depois, aqui nós vamos perceber, num segundo momento, que é o versículo 2, aqui, o verso 2. A terra agora está o quê? Está aqui embaixo, sem forma.
vazia. E só havia o quê? Trevas. Só trevas sobre a face do abismo. Só isso. Esse é um segundo momento. E no terceiro momento, nós vamos ver aqui, no terceiro momento, tá? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, eu chamo de recriação. Esse terceiro momento não faz parte de Gênesis verso 1 e nem de Gênesis versículo 2. Ele já é algo particular, porque a terra estava sem forma e vazia, e Deus desceu para fazer uma... Deus desceu aqui para dar forma para a terra. Alguma coisa tinha acabado de acontecer, ok? Então, vamos lá. Vamos lá para a real situação. Nós temos uma teoria chamada teoria do hiato. O que é a teoria do hiato? A teoria do hiato, vou explicar para vocês, é uma teoria de teólogos. O que é um teólogo? É aquela pessoa que estuda a Bíblia, que estuda teologia. Muitos teólogos e cientistas, os cientistas cristãos, que também são teólogos, eles chegaram a uma conclusão e eles criaram uma teoria. E que ela tem base bíblica. E nós chamamos, você pode até pesquisar sobre isso, ela é chamada teoria do hiato. Teoria do hiato. O que a teoria do hiato diz? A teoria do hiato diz, eu vou mostrar para vocês na Bíblia, diz o seguinte, que o versículo 1, no princípio criou Deus os céus, aqui está até no plural, né, céus e a terra, isso aqui é no verso 1. Esse versículo 1 é um momento que Deus cria todas as coisas, tá? Primeiro, ele criou o quê? Criou os céus, aqui diz, né? Ele criou os céus. E essa parte que Deus criou os céus está relacionado a quê? Ele criou o quê? Os anjos, os querubins, que são anjos, serafins, né? Criou a cidade santa, que nós vamos morar depois do arrebatamento. Ele criou as coisas celestiais. Então, quando a Bíblia diz que Deus criou os céus, ele criou quem também? Lúcifer, né? Foi criado por Deus como um anjo de luz. Então, esse primeiro momento do verso 1 é isso. No princípio, Deus criou os céus. Então, ele criou todas as coisas no céu. Todas as coisas celestiais, eu posso dizer assim. As hostes celestiais. Ele criou. Né? Ele criou. E aqui na parte 2, no mesmo versículo, ele também criou a terra. Né? Ele criou a terra. Então, isso aqui é um momento da criação, está tudo criado, Deus criou aqui. Tá? Criou os céus, e, ó, criou os céus e criou a terra. Tanto no primeiro, esse aqui, tá? Esse aqui. Agora, você pode perguntar, pastor, e a terra? O que existia na terra? Se no céu Deus criou os anjos, os querubins, os serafins, e aqui para nós na terra, o que Deus criou? Né? O que Deus fez por ser humano? Então, agora que vem, né? E isso eu vou já falar para vocês na minha explicação. Então, o versículo 1, o que a teoria do hiato fala? Que nesse primeiro momento, Deus criou os exércitos celestiais, os anjos, os querubins, os serafins para lhe adorarem. Ele criou a cidade santa. Ele criou
vamos dizer assim, organizou tudo que ele tinha que organizar, eu vou chamar nas mansões celestiais, no versículo 1. Só que quando nós chegamos no versículo 2, né, no verso 2, a terra está sem forma e vazia. Só a terra. O céu não. Então, o que a teoria do hiato diz? Que há um grande intervalo de tempo entre o versículo 1, entre o versículo 1 e o versículo 2. Tá? Há um grande intervalo de tempo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ok. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Está aqui, ó. Está criado. Né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Tudo criado. Deixa eu tirar essa parte daqui. O verso 1. Vou levantar mais aqui. Tá? Está tudo criado. Tudo criado. Então, do versículo 1, a teoria do hiato afirma que do versículo 1 de Gênesis, tá? Do versículo 1 de Gênesis, aqui, ó, do verso 1 aqui, está aqui o versículo 1. Para o versículo 2 aqui, há um grande intervalo de tempo aqui, ó. Há um intervalo de tempo. O verso 1 aconteceu e logo a gente já lê o verso 2, pensa que, oh, não, mas entre o versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e no verso 2, a terra está sem forma e vazia, a própria ciência explica, a própria ciência, se você estudar, ela propriamente explica, ela prova e comprova que houve um intervalo de tempo. Né? Então, observe bem aqui. Observe bem aqui. Que nesse intervalo de tempo, aqui, do verso 1 para o verso 2, quando você chega aqui no verso 2, a terra está sem forma e vazia, e o Espírito de Deus agora paira sobre as águas. A pergunta é, o que aconteceu aqui? Aqui está tudo criado. A terra está criada, feita, o céu está criado, feito, mas a terra, em particular aqui, ó, a terra. E no versículo 2 a gente já acha a terra sem forma e vazia. Só havia abismo. Só havia abismo e trevas e água. A Bíblia nem diz que tinha terra mais. Só diz aqui que embaixo que ela está sem forma e vazia, ou seja, e se você estudar bem, você vai ver que as águas estavam encobrindo toda a terra. Nós vamos ver isso mais aqui na frente. A terra está abaixo das águas. E o que acontece aqui? Olhando para a ótica bíblica. Esse intervalo de tempo aqui, o que aconteceu? Então, a teoria do hiato, ela diz que aqui houve uma grande destruição. Tá? Houve uma grande destruição. Uma grande mesmo. Uma grande destruição. Tá? Aqui, eles afirmam que houve uma grande destruição. Nesse intervalo aqui. Ok? Esse intervalo aqui, houve uma grande destruição. E a própria ciência afirma, né, naquela teoria da explosão, do Big Bang, a própria teoria, ela confirma o Big Bang, ela afirma que houve essa explosão. E o que a ciência mais fala? A ciência diz que o mundo, ele era habitado, sim. Por quem? Talvez você possa dizer, pastor, está doido, mas vou te provar na Bíblia, calma, vou ler versículos da Bíblia. Por quem? Né? Quem era que habitava a terra aqui?
Me ajudem aí. Ou vocês não vão ter... Oi? Dinossauro. Eram os dinossauros. Você vai já ver o que eu vou falar aqui. Os dinossauros, os biossauros. Eu vou deixar só dinossauro. Era a família dos dinossauros, né? Então, eram eles, segundo a ciência, que eram eles que habitavam a Terra. E a teoria do Big Bang, que é uma teoria de cientistas cristãos, também afirma a mesma coisa. Afirmam a mesma coisa. Que a Terra era, assim, habitada. No princípio, criou Deus, os céus e a Terra. Estava tudo pronto, estava tudo organizado. O homem ainda não existia. O homem, segundo eles. Né? Mas o que aconteceu aqui? Aconteceu aqui. A ciência diz que houve uma explosão no mundo, né? É o que a ciência fala. Houve uma explosão, né? E nessa explosão, né, aqui, ó, explodiu, destruiu toda a criação que tinha na Terra, tudo que veio sobre a Terra. E a teoria do hiato também confirma isso, essa explosão. A teoria do hiato confirma, só que ela confirma com respaldo bíblico. Então, a ciência diz que houve uma explosão, e através dessa explosão, o que aconteceu? Tudo que existia na face da Terra, tudo foi destruído, tudo. A destruição, né? É destruição, né? Tudo que existia aqui, ó, foi destruído, tá? Tudo. Tudo que existia aqui foi destruído. Tá? É o que afirma a teoria do hiato. Tudo que existia aqui foi destruído nesse intervalo de tempo. Tá? Tudo. Tudo foi destruído. E o que aconteceu se tudo foi destruído aqui nesse intervalo de tempo? Tá? Tudo que existia morreu, segundo a teoria do hiato, pelo calor, pela poeira, né? E quem estuda a ciência sabe muito mais o que fala. Então, o que a teoria do hiato diz? E eu vou já mostrar na Bíblia, tá, gente? Nós vamos ler versículos bíblicos. A teoria do hiato fala, os cientistas cristãos, que quem realmente caiu, né, e destruiu toda a natureza de Deus é uma teoria, tá? Mas faz muito sentido, nós vamos já ler na Bíblia. E destruiu tudo aquilo que Deus tinha criado, foi Lúcifer. Né? A teoria do hiato, ela afirma isso. Ela afirma que Lúcifer, quando ele caiu, ele destruiu toda a natureza de Deus. Né? Ele destruiu tudo aquilo que Deus tinha criado na sua queda. Na sua queda. Ele simplesmente destruiu toda a natureza de Deus. Toda. Entenderam? Ele destruiu toda a natureza de Deus. Então, nesse intervalo de tempo, aqui, de Gênesis 1 para Gênesis 2, aliás, de Gênesis 1 para Gênesis 3, né? Que é o verso 2, foi o que aconteceu aqui. A destruição, a queda de Lúcifer. A queda de Lúcifer. Então, a teoria do hiato, ela afirma isso. Quando ele caiu, ele destruiu toda a natureza de Deus. E quando nós chegamos no versículo 3, já aqui no verso 3, e disse Deus haja luz, já é uma recriação, e não uma criação. Então, para isso, eu vou abrir aqui a Bíblia, no livro de Isaías, você pode abrir a sua também, mas me acompanhe aqui. Vamos ler o livro de Isaías, capítulo 14.
A queda de Lúcifer. Tá? Vamos ler aqui a queda de Lúcifer. O versículo 12. Capítulo 14, versículo 12. Isso aqui, irmãos, só um minuto aqui. Isso aqui que nós vamos ler está falando de Lúcifer. Vocês sabem muito bem o que aconteceu com ele. Olha o que diz aqui. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Então, o que foi que o diabo, o Lúcifer, colocou no coração? Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Estrela está se referindo a quem? Aos anjos. Me exaltarei o meu trono, ou seja, eu vou fazer um trono também. Ele queria um reino para ele. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha, queria ser semelhante a Deus, ter poder, ter autoridade, ter um trono para sentar, ter um reino. Contudo, serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão e dirão, é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo deserto e assolava as cidades, que não abria a casa de seus cativos, todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua morada, porém tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, com as vestes dos que foram mortos atravessados à espada, como os que desce o covil de pedras, como um cadáver pesado. Então aqui narra a queda de Lúcifer, né? Ele narra a queda de Lúcifer desde o versículo 12, narra a queda de Lúcifer desde o versículo 12, né? E o que nós vemos aqui? O que a teoria do hiato, ela afirma isso, que no versículo 1 estava tudo criado. Tudo criado. No versículo 2, algo aconteceu que destruiu toda a criação de Deus. E no versículo 3, já é uma recriação, tá? Já é uma recriação e não uma criação, né? Já é uma recriação. Então, é muito forte isso aí. Nós vamos fazer mais uma leitura da Bíblia aqui, para você entender isso aqui, ó. O livro de Ezequiel também profetizou sobre a queda de Lúcifer. Ezequiel, capítulo 28. Capítulo 28 do livro de Ezequiel. Que eu estou dando aqui não tem lá no Em Busca da Verdade, viu, gente? Eu estou sendo mais profundo um pouco aqui. Não tem essa explicação lá, nem no livro. Então, estou dando algo aqui, um bônus aqui para vocês, tá? Capítulo 28. Olha só o que acontece aqui, ó. Vamos ler desde o versículo 12 também. Desde o versículo 11. Está aqui, ó. Olha o que Ezequiel fala, o profeta. Ele diz assim,
Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Aqui está se referindo a Lúcifer. E diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida. Em outras traduções diz assim: tu eras o selo da perfeição de Deus. Olha o que Lúcifer era. Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Olha só. Está se referindo olha como Deus criou ele, como selo da perfeição, o cheio da sabedoria, perfeito em formosura. O verso 13. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio. Olha onde ele morava. Olha onde era a casa dele. Olha só. Pedra preciosa era a tua cobertura, era a tua casa. Sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Agora, olha só o que diz aqui. Em ti se faziam teus tambores e os teus pífaros. Em ti se faziam os tambores. Aqui Deus fala de quê? Dos dons e talentos que Deus colocou em Lúcifer quando criou ele. Deus já criou ele com o dom da música, com o dom, com o som dos tambores, dos pífaros, das flautas. Então, quando Deus criou Lúcifer, Deus criou na mais perfeita, eu posso dizer, excelência, na mais excelência da perfeição. Deus colocou nele o dom da música, da adoração, da regência, né? Deus colocou tudo isso nele. E Deus ainda diz assim: e em ti se faziam os teus tambores, em ti, nele. Está falando que era ele que dizia se aquilo estava ou não perfeito, se estava bom ou não. Ele tinha o dom para isso. No dia em que foste criado, foram preparados. Olha só aonde ele morava. Olha o que tinha nele, os dons e talentos. Olha, ele era o sinete da perfeição de Deus. Deus preparou coisas extraordinárias para ele. Mas olha só, tu eras o querubim, ungido para cobrir. E te estabeleci, é Deus falando, irmão. Eu te estabeleci no monte de Deus. Quando a Bíblia fala estabeleci aqui, é que Deus colocou ele ali, Deus colocou ele lá, no meio no Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que tu foste criado. Agora, olha o que Deus diz, até que se achou iniquidade em ti. Forte, né? Na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência. Quando a Bíblia fala aqui na multiplicação do teu comércio, está falando de quê? Que o diabo teve uma ideia. E qual foi a ideia? Subirei às mais altas nuvens e me assentarei no trono, subirei acima de Deus. Então ele teve uma ideia, ele começou a fazer o quê? A multiplicar a ideia dele. Ele começou a comercializar a ideia dele. Ele começou a falar da ideia dele para os outros anjos. Ele foi vendendo a ideia dele. Foi falando que ele ia ter um trono também, que ele ia construir um trono, que ele ia ter um reino para ele. E ele começou a vender aquela ideia. E a própria Bíblia diz que ele conseguiu captar a terça parte dos anjos na ideia que ele vendeu, que são os demônios hoje. Então, na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecar-te. Por isso te lancei, olha aí, profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ô querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Então, o que Deus diz assim? Por isso eu te lancei, te profanei. Deus lançou ele por terra, né?
Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multiplicação da tua iniquidade, pela injustiça do teu comércio, profanar-te o teu santuário. E eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Então, aqui, mais uma vez, está falando da queda de Lúcifer. Está falando da queda de Lúcifer. Então, o que a teoria do hiato afirma? A teoria do hiato afirma que no intervalo de tempo, aqui, que nós vemos, do versículo 1 para o versículo 3, tem o verso 2. E nesse verso 2 aqui aconteceu o quê? A queda de Lúcifer. A queda de Lúcifer. Aqui ele caiu. Aqui ele caiu. E quando ele caiu, o que aconteceu? Ele destruiu. Na sua queda, tudo foi destruído. Tudo foi destruído. Então, nós chamamos de a teoria do hiato. No verso 2, a terra agora está o quê? Está aqui, ó, sem forma e vazia. Tá? A terra está sem forma e vazia. Deus desce e encontra aqui a terra sem forma e vazia, só água, trevas, e Deus vem no versículo 3 aqui e começa a recriar aquilo que ele tinha criado, a recriar. Primeiro dia, haja luz. E ele foi recriando. Então, isso aqui é uma pequena explicação para vocês. Vocês podem se aprofundar mais e estudarem sobre a teoria do hiato e vão aprender muito. Então, é uma pequena explicação para você ter um entendimento básico. Eu não vou entrar mais, aprofundar mais, mas é que para vocês terem um entendimento básico, que no verso 1, Deus criou os céus e a terra, está tudo criado. Versículo 2, houve a queda de Lúcifer, destruiu tudo aqui. Está lá no livro de Isaías, capítulo 14, verso 12, Ezequiel, capítulo 28, versículo 11 em diante. E o versículo 3 é uma recriação. Deus vai recriar todas as coisas. E aí, nessa recriação, ele cria o quê? O homem. Deus também cria o homem. Alguém tem alguma pergunta? Eu, pastor. Pode fazer, irmão Miséria. É porque aqui em casa a gente sempre entra em debate, eu e o meu pai, né? Que às vezes ele fala assim, que ele não acredita muito nessas coisas do dinossauro e por eu estudar muito, né? Eu tenho uma visão mais, assim, não sei se é uma visão mais superficial ou se é mais profunda. Mas eu digo para ele, não, pai, é verdade, tem 150 milhões de anos, às vezes aparece e diz que não acredita. Aí eu falo para ele que eu entendo que essa passagem de dias aí, né? Primeiro, segundo, terceiro, até o sétimo, eu acredito que é de forma simbólica, né? Que não foi exatamente dias, eu acredito que foi um intervalo de tempo, só que usa dias só como forma simbólica. Uhum. Aí a minha pergunta é se eu estou correto em pensar assim ou se eu estou equivocado. Nós temos que olhar para a Bíblia. É comprovado que os dinossauros existiram. Pode olhar a ciência e os cientistas cristãos também, eles comprovam isso. Inclusive no Brasil, né, já foi encontrado vários... talvez o que eu estou falando para vocês aqui, né, nós vamos, quem sabe, numa próxima aula nos aprofundar mais, mas o que eu estou falando para vocês aqui é coisa que 90% de muitos pastores ou mais vão ignorar, não vão acreditar. Mas se você olhar para a Bíblia mais profundamente e para a ciência só comprova aquilo que a Bíblia já diz. Né? Então, Ezequiel, capítulo 28, e Isaías, no capítulo 14, e verso 12, comprovam a queda de Lúcifer. E a teoria do hiato, ela afirma
que é muito provável que realmente a queda de Lúcifer tenha destruído tudo aquilo que Deus tinha criado, e a própria ciência comprova que o mundo, por exemplo, de Gênesis, olha, a irmã Jailane está dizendo que viu no jornal que acharam a cabeça do dinossauro, né? De Gênesis, do capítulo 1, o verso 3, até os nossos dias de hoje, são 6.000 anos. 6.000 anos. Agora, do versículo 3 para o verso 2 e o verso 1, a ciência diz que existe bilhões de anos. E eu particularmente acredito. Agora, do verso 3, no princípio que eu dei os céus e a terra, e Deus disse assim, houve luz, de lá para cá nós temos 6.000 anos, que é da criação do homem até os nossos dias de hoje, são 6.000 anos. 6.000 anos. Da criação do homem até Jesus foram 4.000 anos. E de Jesus para cá são mais de 2.000 anos, 2021. Então, nós temos 6.021 anos. Só que o nosso calendário gentil é atrasado 4 anos, o judaico é o correto. Então, nós estaremos no ano 6.025. Né? 6.025. Então, realmente, isso aqui é uma teoria, uma probabilidade. Agora, para a gente discutir, aí, a gente teria que passar aí, né, semanas estudando, investigando e chegando a um denominador comum. Mas isso aqui é algo que eu trouxe para vocês, para que vocês possam ter uma ideia do que pode ter acontecido. Pode falar. O meu antigo pastor, ele não acreditava nessa teoria. Uhum. Ele acreditava que os dinossauros vieram depois de Adão e Eva. Não. Só que, tipo assim, não tem como, porque os dinossauros comprova que antes de Adão e Eva, Deus criar Adão, os dinossauros habitaram na Terra, né? Uhum. Foram Sim. registrados, né? Encontrado marcas, né? Encontrado cabeças de dinossauros, né? Assim como também foram encontrados gigantes, né? Na Terra. Uhum. Assim também foram os dinossauros, né? Uhum. Então, antes de Adão e Eva, Deus criar Adão e Eva, os dinossauros já existiam, já habitavam na Terra, né? É assim que eu creio. E isso não deixa de ser uma crença, né? Assim, isso é uma crença, né? É o Uhum. que nós acreditamos, né? É o que nós buscamos e acreditamos que é isso. Então, isso é uma crença. Certo. E tem muitas pessoas, como o senhor falou, tem muitos pastores que eles não vão entender e não vão acreditar. Porque eles ainda não conheceram, né, a teoria, ainda não estudaram a teoria. Falta leitura, né? Falta buscar informações, falta estudar ciência, né? E a Então, teoria, ela deixa muito bem claro, né? Muito bem claro. entendeu? Mais alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Pastor? Diga. Quando Lúcifer caiu, ele caiu junto com os seus poderes que Deus deu para ele, ou Deus tomou dele? Não, ele tem poder ainda, né? Ele ainda tem poder. Eu acho que travou. A Bíblia diz até que o diabo tem poder para fazer cair fogo do céu, Deus que não permite, né? Então ele tem poder e além dele ter poder, o que ele fez? Ele criou um reino para ele. Ele criou um reino que é o reino das trevas, né? Ele criou o reino, ele tem os súditos dele, que é os demônios, né? Então aquilo que ele botou no coração ele fez, né? E ele se levantou contra Deus. Então vamos lá. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu quero continuar aqui para a gente terminar a aula. Só para a gente fechar, pastor. Então, no caso, antes da criação do homem, existe bilhões e bilhões de anos. Aí depois da criação do homem, aqueles 7 dias são os dias mesmo normal. Sim. Então, muitas vezes, irmãos, a gente não acredita muito na ciência, né? Mas se você estudar um pouco ciência, você vai descobrir que aquilo que a ciência fala já está na Bíblia. Por exemplo,
Os cientistas, eles ainda até hoje, alguns estão tentando descobrir como é que o mundo foi criado. Nós já sabemos até como vai terminar. Né? Através da Bíblia. Nós já sabemos até como vai terminar. Né? E aí a ciência vem falando algumas coisas, que o Sol está esquentando, que o Sol até daqui a tantos anos vai esquentar tanto, que ninguém vai sobreviver. E tudo já está na Bíblia. Já está na Bíblia. Está lá. Né? Sim. Eu também não. Realmente o homem não foi feito do macaco, né? Isso aí é já uma teoria que realmente sai, né, de todo o conceito bíblico nosso, né? A teoria da evolução. E isso aí é interessante, né? Essa é uma ciência não exata, né, pastor? Essa daí não é, não. Isso aí não é, não. Né? Vai que nem o camarada que, irmão Wilson, o camarada que chegou na fila de um banco, um homem, né? Estava na fila do banco e quando ele estava na fila, a pessoa que estava na frente dele começou a falar, não, eu vim do macaco, e começou a falar mal da Bíblia, começou a falar mal dos pastores, e começou a falar mal, assim, daquilo que os evangélicos pregam, da criação, né? E aí ele começou a falar mal e falar, todo mundo veio, e falou um bocado de coisa, né? A teoria da evolução e tal, que ele tinha vindo do macaco, e o homem evoluiu e se tornou um homem. Aí ele olhou, ele não sabia que o que estava atrás dele era irmão, olhou para o irmão e disse, não é verdade, nós não viemos do macaco? Aí o irmão olhou para ele e disse assim, rapaz, não sei, se o senhor veio do macaco, eu não sei, eu sei que eu fui criado por Deus. Né? Então, se ele veio do macaco, a mãe dele veio do macaco, não sei quem veio do macaco, é o problema dele, né? Mas não tem como, né? Nós temos ali, Deus nos criou com tanta perfeição. É assim, irmão, porque o nosso estudo aqui não é sobre isso, praticamente, né? Mas se a gente for estudar mesmo, tem um livro de um cientista, que ele é americano. Eu tenho esse livro em PDF. Ele era um dos maiores investigadores dos Estados Unidos. E ele disse que ele botou no coração o desejo de envergonhar os cristãos e a Bíblia. E ele começou a fazer pesquisar. No meio do caminho, ele se converteu ao Senhor Jesus, se converteu a Deus. Porque tudo que a ciência dizia, ele disse que achou tudo na Bíblia. Está tudo lá. É de verdade. É uma história verídica, real. Né? Então, é muito importante também, além da gente estudar a Bíblia, a gente estudar ciência. Né? A gente estudar também ciência, ter cuidado, comer a carne e jogar o osso fora. Né? E, pastor? Pode falar, irmão. Então, na criação aí, como lá em Gênesis 1, versículo 1, né? Uhum. Quando ele diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, a única coisa que não estava nessa criação era a humanidade, então, né? Não, realmente. As outras coisas já na criação, quando ele disse criou os céus e a terra, tudo foi criado naquele exato momento, né? Sim. E eu estava verificando que nesse intervalo de tempo aí eu acredito que aproximadamente, eu não sei exatamente, mas em algumas coisas que eu li, algumas pessoas falam que foram aproximadamente 400 anos esse intervalo de tempo aí do versículo 1 até o versículo 2. Uhum. Foi quando Lúcifer, né, foi expulso do céu porque ele queria ser igual a Deus, né? Uhum. Mas é muito, muito, muito interessante mesmo esse estudo. É só a gente indo mesmo profundo mesmo, assim, tendo um estudo mesmo bem... Isso. E eu incentivo... E entender as coisas.
Eu incentivo vocês a se aprofundarem, porque isso é muito importante, né? Porque a gente na igreja ganha pessoas de todas as espécies. Um dia desse estava conversando com a irmã, que o sobrinho dela eu esqueci o nome, é quase que um cientista. E eu tive muita curiosidade, e eu tenho muita vontade de conversar com uma pessoa assim, né? Porque, por exemplo, um médico que não crê que Deus criou o ser humano, irmão, é uma burrice muito grande, porque se você for estudar, né, a parte biológica do ser humano, se você for estudar a ciência que estuda a anatomia do ser humano e a parte biológica, meu irmão, se você for estudar uma célula, simplesmente uma célula, a formação da célula, do núcleo da célula, toda a organização de uma célula, e que o ser humano vem de uma célula. O corpo humano é feito de célula. Meu irmão, não tem como não crer em Deus. Não tem como. Entendeu? Então, é muito importante vocês se aprofundarem nesses assuntos. Realmente, é muita coisa, que nem o Misael diz, é muita coisa para vir do nada. Que nem assim, o evolucionismo diz, né, que tudo foi uma explosão. Blue, Big Bang, Blue. Aí você veio do Big Bang. Você veio o macaco, aí do macaco, né, o Bull, teve uma explosão. Então, explode tudo aí para ver se cria alguma coisa. Nunca vi explosão criar alguma coisa. Cria o caos. Então, não tem como crer num Deus superior a todas as coisas que criou o ser humano. Agora, não me pergunte como que Deus se criou, eu não sei. Ninguém tem essa resposta, né? Mas que o ser humano foi criado por um ser superior, com a total sabedoria de tudo, irmão, isso é incrível você estudar um pouco da anatomia, né, do corpo humano. Meu Deus, é muito extraordinário, né? O ser humano não consegue de forma alguma, né? Se ele pudesse, ele faria. E para hoje, né, eles estão fazendo aí a inteligência artificial, que pode ser, quem sabe, a própria besta do Apocalipse, né? Toda a inteligência, sabedoria, que resolve tudo, cria tudo. Então, tem muita coisa aí. E é importante nós sabermos que a volta de Jesus está próxima, né? E como eu disse, enquanto a ciência ainda, alguns cientistas estão procurando como o mundo foi criado, nós já sabemos até como vai terminar. É só ler o Apocalipse. Só um minuto. Então, tudo isso é muito importante, né, a gente ter esse entendimento. Mas vamos aqui para nós terminarmos, concluirmos. Eu aconselho vocês a estudarem, é muito importante, né? E o pastor a gente não tem como estudar tudo, mas tendo pessoas que estudam, que se aprofundem, possam trazer informações, eu fico muito feliz, né? Então, vamos lá. A criação do mundo, primeiro dia. O que Deus fez no primeiro dia? Gênesis capítulo 1, verso 3 a 5. Vamos ler? Gênesis capítulo 1. Capítulo 1, vou ler aqui na Bíblia. Oh, glória. Capítulo 1 do livro de Gênesis, verso 3 a 5. Vamos ler, o versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Primeiro dia. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então, no primeiro dia, Deus chega ali, está tudo trevas, e o que Deus fala? Libera uma palavra. Haja luz. E houve luz, através da palavra liberada da boca de Deus. O que Deus fez? Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi tarde e manhã o primeiro dia. Então, no primeiro dia, né, Deus criou a luz e fez separação entre as trevas e a luz. E chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. E teve tarde e manhã o primeiro dia, né? Então, aqui é o que nós vemos, o que Deus criou no primeiro dia, tá? Então, aqui está que Deus criou no primeiro dia. Bom, primeiro dia, isso aqui foi o que Deus criou.
aparece a luz e separação entre as trevas e a luz. Ok? Se alguém tiver pergunta, vocês falem, tá, irmãos? Segundo dia da criação. O que Deus criou no segundo dia? Aqui diz o seguinte, ó. Separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas. Então, vamos ler isso lá no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 6 a 8. Tá? Versículo 6 ao versículo 8. Bom? Toda vez acontece isso. Diz assim, ó. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. Você está observando isso? Haja uma expansão no meio das águas. E haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão. E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E foi assim. E chamou Deus a expansão de céus. É as nuvens aqui que nós vemos, né? E foi tarde de manhã o dia segundo. Então, no segundo dia, o que Deus fez no segundo dia? Isso aqui é interessante. O que dá a entender? Dá a entender para nós que era tudo água. Eu vou tentar aqui desenhar para vocês. Dizer que aqui é água. Só água. Só água. Dizer que isso aqui é a terra. A terra está debaixo da água. E águas, e mais águas, e mais águas, e mais águas. O que a Bíblia está realmente dizendo aqui? A Bíblia está dizendo aqui que Deus fez uma expansão no meio das águas. Fez isso aqui, ó. Fez uma expansão no meio das águas. Ele fez, o próprio Deus. É isso que está dizendo aqui. E como é que ele chamou essa expansão? Aqui na Bíblia diz que Deus chamou essa expansão de céus. Mais conhecida de nuvens, como nós falamos aqui. E o que mais que Deus fez no segundo dia? Ele fez o quê? A separação entre as águas acima, tá? Entre as águas aqui acima, do firmamento, e outras Bíblias chamam firmamento, e as águas abaixo. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso quer dizer o quê? Que Deus criou aí os céus e colocou água acima e água abaixo. A prova é tanta aí que chove, né? A gente não tem explicação como é que chove, como é que tem água, consegue ter água acima das nuvens. As nuvens, na verdade, carregam águas também. Então, é Deus. Então, foi isso que ele fez no segundo dia. No segundo dia. Tá? Vocês estão entendendo? Vocês entenderam o que Deus criou no segundo dia? Vamos para o terceiro dia, então. Quem tiver pergunta, faça, tá? Terceiro dia. Terceiro dia. Olha como é interessante. Tá? No terceiro dia, olha o que acontece aqui. No terceiro dia. Há separação entre a terra e o mar. Primeira coisa. Depois, a Eva e a relva dão semente. Eu vou explicar isso aqui bem explicadinho para vocês, mas vamos ler na Bíblia. Tá? Vamos ler na Bíblia, capítulo 1, verso 9 a 13. Tá? Capítulo 1, verso 9 ao versículo 13. 9, diz assim: E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca,
E assim foi. Então, o que é que nós vemos aqui? Né? Que Deus disse que as águas que estão debaixo do céu, debaixo das nuvens, se juntassem num só lugar. E que aparecesse a porção seca. E assim foi. E a porção seca era o quê? A terra. Então, no terceiro dia, Deus fez a terra sair de debaixo das águas. Deus fez a terra sair de debaixo das águas. É o que diz aqui. E disse Deus, ajunte-se as águas que estão debaixo dos céus, das nuvens, né? Num só lugar. E apareça a porção seca. E assim se foi. Então, vamos dizer que no terceiro dia, Deus faz a porção seca, a terra subir, e ele cria ali os rios, os lagos, os mares, né? E chamou Deus a porção seca de terra. E ao ajuntamento das águas, chamou de mares, e viu Deus que era bom. Ou seja, aqui no terceiro dia, Deus faz a porção seca sair das águas e chama a porção seca de terra. E chamou o ajuntamento das águas de mares. E viu Deus que era bom. Então, foi isso que Deus fez no segundo dia. Fez mais coisas ainda, mas nós estamos aqui no verso 10, já lemos o 9, e aqui estamos no 10, mostrando para vocês aqui que Deus mandou que as águas, liberou uma palavra. Imagine aí, Deus libera uma palavra, que as águas se juntem num só lugar e que a porção seca suba, apareça. E Deus chamou a porção seca de terra. Agora tem terra. Não tinha. Aliás, não tinha assim, em cima. Ela estava embaixo das águas. E Deus fez ela subir. E ao ajuntamento das águas, Deus chamou de mares e viu Deus que era bom. Ok, então tem agora a porção seca, está tudo organizado, tem os rios, tem os lagos, tem os mares, tudo organizado, mas não tem árvore, não tem plantação. Então, o que é que Deus faz? Ainda no terceiro dia, e disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom, e foi tarde de manhã, o terceiro dia. Então, além de Deus fazer sair a porção seca no terceiro dia, o que Deus fez também? Deus fez, liberou uma palavra que nascesse o quê? Árvores, ervas. Eu creio que nesse terceiro dia, Deus olhou com muito carinho para o Amazonas, né? Para a Amazônia. Porque muita árvore aqui para nós, né? Muita coisa maravilhosa, muita... Então, Deus teve um olhar especial, que bom, né? E foi isso que Deus fez no terceiro dia. E a terra começou a produzir árvores, e as árvores começaram a produzir os seus frutos. E isso aconteceu no terceiro dia. Quem entendeu aí, dá um joinha aí para mim. Quem entendeu? Todo mundo entendeu? Então, pronto. Alguém tem alguma dúvida? Se não, vamos para o quarto dia. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, pronto. Quarto dia. Ver o que Deus vai criar aqui no quarto dia. Então, no quarto dia, né, Deus cria o sol, a lua e todos os luminares, as estrelas, né, todos os luminares. Isso está no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 14 a 19. Tá tudo lá em Gênesis, por causa da narração, né? Capítulo 1, verso 14 ao versículo 19. Diz assim: E disse Deus, haja luminares na expansão. A expansão, você sabe que é o céu, né? Vocês lembram que a expansão, em algumas Bíblias não está expansão, em algumas Bíblias está outro nome, né? Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados,
e para dias e anos. Isso é real, né? Por exemplo, antigamente as pessoas sabiam quando ia chegar o verão, quando o rio ia encher mais, quando vinha a piracema, quando vinha isso, tudo através da lua, né? Tudo antigamente era assim, nós não vamos entrar nisso. Mas para que servia os luminares? O sol para iluminar o dia e a lua para iluminar a noite. E também para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Então, no quarto dia, Deus faz os dois maiores luminares, que é o sol e a lua, né? E sejam para luminares na expansão dos céus e para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. E para governar o dia e a noite. E para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi tarde de manhã, o dia quarto, ou o quarto dia. Então, no quarto dia foi isso que Deus criou, né? Foi isso que Deus criou no quarto dia, todos os luminares, né? Deus criou todos os luminares, isso, e firmamento, né? Obrigado, irmão Misael. Deus criou os luminares e colocou no firmamento, que é os céus para iluminar, e servir para sinais e outras coisas. Vamos para o quinto dia. Quinto dia. Tá? No quinto dia, o que Deus criou no quinto dia? Aqui, ó. Os animais marinhos e as aves. Fácil. Então, no quinto dia, né, Deus criou, no quinto dia aí, os animais marinhos e as aves. Quem são os animais marinhos? Me falem aí, me ajudem, vamos lá. Peixes. Peixe, Os né? peixes, o tubarão. Muito bem, tubarão, a baleia. Então, isso aqui foi criado o quê? Né? Foi criado no quinto dia. E o que Deus criou mais no quinto dia aqui? Deus criou mais no quinto dia. Está aqui, ó, as aves do céu, os pássaros. Né? Os pássaros foram criados no quinto dia. Tá bom? Os pássaros foram criados no quinto dia. Isso está em Gênesis, capítulo 1, verso 20 a 23. Nós vamos ler. É importante nós lermos, né? Gênesis, capítulo 1, verso 20 a 23. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme suas espécies, e toda ave de asas conforme sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi tarde de manhã, o quinto dia. Então, o que nós vemos aqui? Vemos que essa é toda a organização de Deus aqui, ó. Os animais marinhos, no quinto dia, e as aves dos céus. As aves que voam, o pássaro, né? Os pássaros que voam. Sexto dia. O que Deus criou no sexto dia? Aqui vem, ó. Coisa maravilhosa, o sexto dia. No sexto dia, Deus fez o gado, né? As bestas feras e o primeiro homem Adão. Então, vamos lá. Vamos aqui. O que Deus fez no primeiro dia? O gado. Então, o boi, a vaca, né? O que mais? Posso imaginar as ovelhas, o jumento, o cavalo. E as bestas feras? O leão, a onça. O que mais? Vamos me ajudando aí. Macaco. O macaco, né? São tudo... Aqui tem O elefante. O elefante, né? A girafa aqui, né? O boi. Então, são essas coisas. Deus aqui diz que Deus criou no quinto dia.
Perdão, no sexto dia. E Deus criou também no sexto dia quem? O primeiro homem, Adão. Né? Primeiro homem, Adão. Deus criou ele no sexto dia. Vamos ler? Gênesis capítulo 1, verso 24 a 31. Gênesis capítulo 1, o versículo é o 24 a 31. Diz assim: E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem, agora para o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Tá? E Deus os abençoou e disse-lhe: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva que dê semente, que está sobre a face da terra, toda árvore que há fruto, que dê semente, que se vos há para o mantimento, e todo o animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde e amanhã, o sexto dia, ou dia sexto. Então, nós vemos aqui o que Deus criou no sexto dia, né? Foi o gado, as bestas feras, e aqui a gente poderia citar vários animais que Deus também criou no sexto dia, o homem, como diz a Bíblia, a sua imagem e a sua semelhança com consciência. O homem teve consciência da criação de Deus. Sétimo dia, para nós concluirmos. Deus descansou de tudo que fez. Nós já lemos Gênesis 1, não vai ser necessário. Capítulo 1, verso 24 a 31, acabamos de ler, está aqui. Então, Deus descansou de tudo que fez, né? Ou seja, quer dizer, ele terminou, não que Deus cansou. É um termo, né, usado para que Deus tinha terminado tudo que ele criou. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Quantas vezes talvez você já leu Gênesis 1 e não entendeu muita coisa, né? E hoje, assim, um básico do estudo, creio, do livro aqui sobre a criação do mundo, deu para vocês terem uma noção que foi a criação. Eu gostaria de ter um feedback de vocês, o que chamou a sua atenção hoje, o que você aprendeu. Eu gostaria que vocês falassem. Eu não vou chamar por nome. Eu só queria fazer uma pergunta. Fale. Como que eu faço para adquirir o livro do Em Busca da Verdade? Pois é, irmão. Todos os alunos aqui têm que adquirir esse livro, só que não tem. Nós estamos sem o livro. No momento, não tem o livro em canto nenhum, está na impressão. Me falaram que só vai chegar em junho, no próximo mês agora. E assim que chegar, era R$35, né? Com essa pandemia, tudo aumentou, eu não sei quanto é que vai ser. Mas são 2 livros. São 2 livros. Esse que eu estou mostrando para vocês aqui, que é o livro da ilustração, e o outro livro é o livro da explicação. Tá? Então... Eu estudo aqui, mas é pelo da minha irmã, porque ela é formada no IBA, ela se formou no IBA, ela tem os livros, né? Isso. Aí eu estudo por ele, mas tipo, eu queria ter o meu mesmo. Certo. Quando tiver, eu vou falar. Até porque a forma que eu estou dando aula para vocês não é a forma correta. A forma correta é pelo livro. Mas aí, quando chegar o livro, eu vou explicar direitinho para vocês como é que estudo Em Busca da Verdade pelo livro. E porque vocês vão ter muito mais conhecimento vendo as explicações no livro. Tá? A maioria das explicações de hoje, da teoria do hiato, não tem lá. Tá? Mas o resto aqui tudo tem.
Vamos lá. O que é que vocês aprenderam hoje? Falem aí um pouco que foi importante, que abriu a sua mente e falou muito com você. Você pode falar, fiquem à vontade. Quem vai ser o primeiro aí? Ou a primeira? Boa noite, Boa noite, irmã Jaela. pastor. No estudo de hoje, eu confesso que eu fiquei até assim de boca aberta, né? Eu digo, meu Deus do céu, para ver como é que é. A gente pensa que conhece, quando chega lá vem novidade, né? O que mais me chamou a atenção é tipo assim, porque a gente lê o livro de Gênesis, e aí a gente já pensa assim que, como Deus é o Todo-Poderoso, pensa assim que foi boom, do nada, assim, rapidinho ele fez, né? Aí o que abriu foi sobre a primeira criação, o trabalho todo que ele fez, né? O dos céus, né? Que o Senhor explicou. E depois, depois que veio para a parte da terra, aí a minha ficha caiu sobre isso aí, que eu não sabia que tinha dado um intervalo. Eu não sabia desse intervalo. Foi a ficha caiu a base do intervalo. Entendi. Agora. Obrigado, irmã Jailane. Obrigado pela sua fala. Isso é muito importante mesmo. Próximo. Júnior, vem cá, Júnior. Próximo. Vem cá, vem, filho. Ninguém aprendeu nada, gente. Meu Deus, eu estou ficando triste. Ninguém aprendeu nada, meu Deus. Eu aprendi. Ah, tá. Glória a Deus. Fale, irmã Liz. Eu aprendi que eu também, como o senhor disse, né? Quantas vezes a gente não leu nem o livro de Gênesis, né? Mas nem todo estava claro, né? Eu sabia que o Big Bang tinha acontecido nessa parte do versículo 2, né? Só que não me explicava como, né? Sei que, mas não sabia como explicar na parte de que Lúcifer foi expulso, né, do céu. Aí eu aprendi isso hoje, como que foi de verdade, aí teve mais clareza na minha mente, na minha cabeça, do que eu tinha lido anteriormente. Nessa parte, mas que eu tinha mais o vácuo, como se diz, né? O vazio. Não sabia como explicar essa parte aí, mas agora sim. Ok, amém. Mais alguém? Mais alguém aprendeu alguma coisa? Amém. Tiago. Assim, né? O que me chama a atenção é assim, é a criação de Deus, né? É uma coisa tão perfeita, né? É uma coisa que Deus planejou que não tem comparação, né? Muitos cientistas acreditam que o mundo foi criado por acaso, o universo, né? Mas não tem como, né? Eu estudo o espaço, né? E, cara, é assim, a gente estudando ali, a gente encontra cada coisa no universo que não tem como o universo ter sido criado por acaso, né? Então, assim, o corpo humano, quando a gente estuda o corpo humano, ali cada coisa, assim, qualquer defeitinho ali, tudo nas suas ordens, os nossos órgãos, tudo perfeito. Então, não tem como tudo ter sido criado por acaso. Precisou de um criador. E esse criador é o nosso Deus, o único Deus, né? Amém. Amém. Obrigado, irmão Tiago. Mais alguém? Mais alguém aprendeu alguma coisa hoje? Então, amém. Deus abençoe. Pode falar, José. Eu pude aprender muita coisa, né? Hoje pude esclarecer um pouco de uma ideia que eu tinha, né? Porque muitas vezes a gente, até conversando com as pessoas mesmo, né, do mundo,
elas não têm um entendimento profundo assim, aí elas perguntam algumas coisas que a gente não consegue entender, não consegue explicar, na verdade. Né? Uhum. Eu acredito que foi muito importante hoje esse estudo, principalmente naquela parte lá que a irmã Liz falou também, né? Do intervalo da primeira criação até a segunda recriação. Né? Uhum. Muitas pessoas às vezes não entendem, então eu acho que foi um aprendizado importante. Verdade mesmo. Mais alguém para nós concluirmos? Mais uma pessoa? E a explicação foi top. Abriu muita mente. Puxa, mais um pouquinho, rapaz. Obrigado, irmão Tiago. Deus abençoe. Então, né, nós damos por encerrado hoje aqui a nossa aula, né? Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou postar a aula lá no grupo. As duas, tá? Da semana passada e essa. E que vocês possam ter aprendido. Agora eu vou falar algo importante para vocês aqui, irmãos. Muito importante. A próxima aula, ela é crucial mesmo, de verdade, para você entender a Bíblia. Se você perder essa aula aqui de dispensação, pode ter certeza, o resto vai ser muito difícil de você entender. Tá? Então, não perca essa aula aqui, ó, sobre dispensação. Pode falar. Na quarta-feira mesmo, né, pastor? Isso. Ah. Mas é assim, irmã Maria, eu vou ver como é que vai ficar quando nós começarmos as casas de paz, né? Alguém aí tem casa de paz dia de quarta? Pastor, eu não tenho. Hoje o que eu tenho no AGD no domingo, né? Que é. Uhum. E hoje que eu AGD lá no meu primo vai ser na segunda-feira à tarde. E só falta da minha de casa que ela não tem, é de 5 às 6. Porque qualquer coisa a gente vai fazer de 9 às 11 da noite. Eu também tenho uma com a irmã Jaque, às 6 horas. Como que é? Porque se a maioria, o irmão Marcos parece que também tem, né? Se a maioria que tiver casa de paz na quarta, a gente vai estudar 9 horas. Porque, irmãos, é muito extraordinário. O Em Busca da Verdade é muito poderoso. Muito poderoso, assim, é porque é estudo da palavra. Então, o que é que eu tô, para me concluir aqui? Eu quero dizer para vocês o seguinte: não perca por nada essa próxima aula aqui, ó. Isso aqui, é algo que vocês vão precisar entender para compreender muita coisa da Bíblia, dispensação. Vocês vão precisar compreender. Então, o meu conselho é: não perca a próxima aula, quarta-feira. Normal, 7 horas da noite, tá bom? Então, Deus abençoe. Dou por encerrada a nossa aula. E a prova? Vão estudando aí, que vai ter prova. A prova dos livros da Bíblia. Ai, pastor, obrigada, que eu não vou mentir mesmo. Eu não tive... Hoje eu cheguei agoniada, que eu estava andando de tarde. Eu digo, meu Deus, hoje eu vou até faltar. Ter prova. Mas aí, sempre de estudar mais, é porque eu estudei no domingo e numa segunda, e até apagou, sei lá. Né? Assim, estamos esperando aí. A estratégia boa para aprender o livro da Bíblia é você grava no teu celular e fique ouvindo, mas grava tipo cantando, né? Tem uma música de criança. Como é, Isabelle? A música de criança, que é o livro da Bíblia. Canta aí para nós rapidinho. A gente está tentando lembrar aqui, ela me lembra. Ninguém lembra, né? Mas tem uma música muito boa. Deuteronômio, esqueci o resto. É esse aí mesmo. É do Diante do Trono. Isso. Diante do Trono da Pedra da Bíblia. Ou então grave no seu celular tudinho e fique ouvindo, que rapidinho você aprende, gente. A estratégia do aprendizado é a repetição. Tá? Então, Deus abençoe. Pai do Senhor, irmão Wilson, irmã Liz, irmã Kirley, irmã Isabelle, irmão Maria, irmão Misael, irmã Júlia. Paz Senhor, pastor. Paz a todos. Senhor. Deus abençoe a todos. Senhor, pastor. Pai, vou guardar a primeira aula.
Tá bom, vou botar lá irmão Murilo, pai, irmã Jailane, Malenice, pastora Miracilde, a nossa diretora. Tiago, não esquece da minha encomenda, Tiago. Deus abençoe todos vocês. Até a Eu próxima. me lembrei que eu não tô lembrando. Amém. Paz, Senhor. Eu vou te lembrar. Daqui a pouco te mando uma mensagem. Ok, pai. Calma, tem que dar um jeito aqui. Paz do Senhor. A paz a todos. Júnior,